dia, ó Deus amado, pela tua graça, Senhor, pela tua ajuda, ó Deus amado, pela força do trabalho. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu povo, Senhor, que aqui entra, ó Deus, para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade, pela família, ó Deus, que a pretensão, Senhor, de salvação. Eu creio que as tuas mãos estão estendidas para salvar, para libertar. Eu creio, Deus, que o Senhor tem um projeto, Senhor, que vai além do nosso pensamento, Senhor, aleluia, dos nossos caminhos, porque os teus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos, e os teus pensamentos, Senhor, são mais elevados do que o nosso pensamento. Ó Deus amado, nós queremos que o Senhor planta vidas neste lugar para que cresçam e deem frutos e frutos, Senhor, para te glorificar. Ó Deus amado, toma, Senhor, a nossa vida mediante a revelação da tua palavra e fala conosco poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, amém? O hino 25 da nossa alma, amém? Aleluia. Graças a Deus. Não é pensar
fez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá uma baixada no playback aí. Glória a Deus. 42 da nossa alma. Amém? Glória a Deus, vamos lá.
Vamos ler aqui, irmãos, no último livro do Antigo Testamento, livro de Malaquias. Glória a Deus. Capítulo 4, aliás, Zacarias capítulo 4, vamos ler aqui, vamos ler todo o capítulo, do versículo 1 ao versículo 14, amém? Zacarias capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 14. Vou ler o primeiro versículo. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor em Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-te-ás uma campina, porque ele trará pedra angular, por aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos o acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel, são os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? E falando-lhe outra vez, disse: quem são aqueles 2 raminhos de oliveiras que estão junto aos 2 tubos de ouro, e o que o verte de si? E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Glória a Deus, amém? Vamos orar. Deus, ele tem uma promessa, Deus, ele tem uma palavra. O interesse de Deus é nos abençoar nessa noite, amém? Então não existe impossíveis para aquilo que Deus quer fazer. Tem algum pedido de oração, irmãos? Amém, vamos orar. Vamos orar para Deus da vitória, né? Amém. Vamos orar pela família daquela irmã que esteve aqui, foi embora para Pernambuco, mas deixou a igreja incumbida de orar. Amém? Oração por Priscila, sobrinha do meu cunhado que está com câncer de mama.
Amém. Deus é poderoso, não é, irmãos? A palavra de Deus, ela diz onde estiver, né? 2 ou 3 em meu nome, o Senhor está no meio dele. Deus está aqui conosco nessa noite. Pela ex-mulher do meu primo que está com câncer, e o estômago dela está cada dia mais crescendo, e os médicos não há mais jeito, mas eu creio no Deus que pode. Amém. Glória a Deus. A nossa oração, ela não é oração de método, né? Não, nós estamos aqui porque o método da igreja é esse. Nós vamos orar acreditando, amém? É orar acreditando, porque senão é algo que não tem função, e Deus, ele quer uma oração com fé, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, está aqui a tua palavra, Senhor, que nós lemos nesta noite. Meu Deus, eu creio que a tua palavra é tão poderosa que por si mesma ela pode fazer uma grande obra nessa noite. Ó Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, cada pedido, ó Deus, que foi colocado diante do teu altar, ó Deus, eu creio, Senhor, na recuperação da mãe da tua filha, ó Deus, eu creio, Senhor, na cura, na libertação do câncer, Senhor, ó Deus, eu creio, Senhor, de uma forma clara e evidente, que o Senhor é poderoso para erradicar este câncer, ó Deus, para erradicar a enfermidade, ó Deus, para aniquilar, Senhor, as células, Senhor, ó Deus, que estão contaminando o corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor vá de encontro, Senhor, com cura, com libertação, com ministração de libertação desta enfermidade nessa noite. Ó Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas para fazer. Eu creio, Pai, que o Senhor tem portas para abrir. Eu creio que o Senhor pode elevar, Senhor, ó Deus, aqueles que têm uma promessa. Ó Deus, eu creio nessa noite, meu Pai, segundo a tua palavra, que o Senhor fará grandes coisas, Senhor, nesta noite. Fica conosco, Senhor amado. Eu creio desde já, Senhor, no poder da oração. Eu creio, Senhor, que o Senhor está indo de encontro, ó Deus, e fazendo uma obra extraordinária em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que quer cantar, irmãos? Aí nós cantamos o hino e recolhemos a oferta, amém? Os irmãos querem cantar? Glória a Deus. Então nós vamos louvar a Deus com os irmãos e depois nós estaremos entrando na palavra, amém? Glória a Deus. Vamos dar o melhor para Deus, que tem essa oferta entregue nessa noite, e deixa Deus operar maravilhas. Glória a Deus. Graças a Deus. Oh, salvamos a igreja do Pai Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Deus lindo, Deus maravilhoso, poderoso Deus. Senhor Jesus. Se o sol se pôr em
Deus que ela serve, o que Ele faz na vida de cada um de nós. Amém? Assim Deus é
sabe que nós temos essa grande dificuldade ainda, mas Deus ele pode fazer coisas grandes, né? Então é isso, a igreja é para isso, né? Ela tem que ter o seu recurso para a área social, para no momento como membro, se precisar de alguma coisa, a igreja tem que ter. A gente ainda está meio se formando, a igreja ela não assalaria o pastor, mas nós precisamos ter o recurso aqui, né? O pastor Pedro, na verdade, que é o idealizador desse trabalho aqui, ele tem lá em Diadema, ele tem um lugar que ele guarda a cesta básica, é um quarto muito grande, então ele tem cesta básica lá para dar para toda a igreja, mas ele faz um sistema de doação através de necessidade, então é muito importante. Então eu acredito que nós também vamos chegar e Deus vai dar vitória. Não recolher a oferta, vamos lá, vamos passar aqui a salva aqui, vamos recolher. Eu ainda estou com a minha, quem não tiver, quem pôde, Deus ele é sempre glorificado, amém? Nós damos, mas nós não damos constrangido, amém? Nós damos porque Deus ele é fiel e tem nos dado o máximo daquilo que nós temos recebido. Glória a Deus. Você está falando sobre o irmão? Qual é o nome do irmão? Irmão José? Amém? Da onde que o irmão é? Eu morava no Planalto e mudei para cá, outro que estava embaixo. Certo. Era do Ministério Casa de Oração, aí fechou lá e... Amém. Então vamos receber o nosso irmão José no caso de oração. Aqui também é casa de oração, né? Segunda-feira tem oração, se você tem que orar. Tem oração das 7, segunda-feira tem oração aqui, das 7h30 às 8h30, depois tem uma palavra, né? É uma bênção. E quarta-feira, quinta e sexta, grandes cultos aqui tem de campanha, amém? Pode orar. Meu Deus, confirma a tua palavra, a tua bênção. Para a tua glória, meu Deus. Amém? Irmãos, a palavra que nós estamos nessa noite meditando assim na parte de Deus, eu estive assim, refletindo no que Deus ele sempre faz. Recebeu o irmão? Recebeu o irmão? Isso, irmão. Como nós vamos receber o irmão José nessa noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre ou fique conosco, irmão José. O Senhor é bem-vindo em nome de Jesus para participar dos cultos, amém? Irmãos, esse texto, né? Esse texto é um texto que nos arremete a uma condição de nunca desistir, né? De nunca ter uma pretensão de começar por cima, né? De nunca, né, desacreditar no que Deus ele pode fazer, porque na verdade, às vezes, nós somos levados a pensar primeiro nas nossas grandes ideias, nos nossos grandes pensamentos. É uma grande verdade. É por isso que Deus, quando falou com Isaías, ele disse assim, que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Então, quando for fazer um exame de que, né, precisa começar a construir alguma coisa para Deus, comece logo de cara entendendo que, mesmo por todo o seu esforço, por toda a graça de Deus, ainda assim o seu caminho vai ser bem criterioso, mas muito aquém do que Deus ele vai fazer, porque Deus ele sempre pretende fazer coisas extraordinárias, coisas grandes. Então esse texto, irmãos, ele fala, né, da voluntariedade, ele fala de homens, né, que foram chamados, que estão no lugar para fazer a diferença, e nós queremos estar meditando nisso nessa noite, porque na verdade quando Deus te chama, quando Deus te investe no Espírito Santo, quando Deus te dá um dom espiritual, isso aí não é para criar vantagem para o seu ministério. Ah, Deus agora está me usando. Não, não é para criar vantagem para o seu ministério. Isso aqui é para que o Evangelho, para que a obra de Deus, ela cresça, ela seja, né, um canal de bênção para algumas pessoas que estão do seu lado, seus vizinhos, seus amigos. É para isso que Deus vai te ungir, é para isso, né, que você está do lado, é para isso que você é um vertente de unção. É o que nós estaremos vendo aqui nesse texto aqui, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E já fica aqui bem claro, irmão, nesse texto, que o povo que voltou do cativeiro, ele já voltou esmiuçado, né? Ele já voltou, na verdade, com aquele sentimento, né, de perdido, de acabou, já não tem mais condição, já não há mais solução.
Então aqui fica registrado, irmãos, que a luta, quando ela vem, às vezes ela bate forte, mas Deus está sempre do lado, dizendo assim: não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu vou fazer aquilo que eu pretendo fazer. É isso que Deus ele quer fazer na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E quando Deus ele envia o profeta, e o profeta ele começa a ter visões do céu, e aqui o que chama atenção é que ele é despertado do sono. Ele é despertado. O profeta ele é levado, né, a ter um despertamento, né? Aqui o apóstolo Paulo ele também disse assim, né? Desperta porque dormes, porque Cristo te esclarecerá. Então ninguém que está dormindo, irmãos, ele tem, né, a condição de entender o que Deus ele quer fazer. Quando Deus estava falando com o profeta Ezequiel no capítulo 2, Deus ele manda o profeta se colocar de pé, porque Deus ia falar com ele. A gente está falando de sono aqui, vamos falar de uma forma, né, singular. O sono, ele às vezes traz um descanso, né, ele traz, né, o refazer as suas forças, mas tem hora que o sonho se torna vilão da nossa vida, né? Quem dorme demais, ele acaba, né, não vendo as coisas acontecerem, principalmente hoje. Nós podemos falar de jovens aí que estão dormindo demais. Tem jovens que dormem até meio-dia. Eu falo isso porque eu acostumei a acordar, às vezes saía 11 horas da noite, ou 2 horas da madrugada, ou 3 para ir trabalhar na feira. Muito, acho que meus 12, 13, 14 anos. E na verdade, irmãos, isso estimula, isso é exercício de responsabilidade. Agora, quando nós dormimos demais, nós perdemos essa relação, porque Deus não fala com ninguém dormindo. Deus ele não fala com ninguém de sonhos. Nesses casos aqui, né? Porque tem pessoa que dorme tanto, ele acaba assistindo tantas séries, que é Netflix e o que mais? Muita coisa no streaming hoje está muito terrível, tem muita coisa lá, e assiste, aí depois, irmão, vive uma paranoia, sonha, né? Tem um monstro correndo atrás dele, tem, né? Não, e aí a vida vira aquela, né? Aquele balaio de gato. E aí o inimigo também trabalha, ele vai deixando as coisas acontecer, e quando nós não estamos dentro do centro das atenções, do centro da vontade de Deus, as coisas não acontecem. Nós temos que tirar da nossa cabeça que as coisas vão acontecer se nós estivermos parados. Não vai acontecer se você não orar, se você não buscar, se você não se entregar, se você não ler a Bíblia, não vai ter mensagem. Por que nós podemos falar uma coisa? Porque um dia ali, não, é porque eu procurei hoje naquilo que Deus estava querendo falar comigo, e eu estou aqui só ministrando para a sua vida, que Deus, ele quer te dar um empurrão para que você tome fôlego e comece a caminhar, porque tem muita coisa para fazer no seu ministério, na sua vida, dentro do que Deus te chamou. É isso que Deus ele quer fazer, em nome do Senhor Jesus. E aqui ele fala de ele fala do menorá, né? Ele fala, né, do castiçal de ouro, e ele diz que aqui estão 2 oliveiras. Ele enumera, depois lá na frente nós vamos ver que esses 2, né, que estão emanando óleo, são pessoas de confiança, pessoas que, né, eles têm para dar. É isso que Deus ele quer fazer. Deus ele estava falando de Josué e o sumo sacerdote Zorobabel. São pessoas que estavam para influenciar. Então guarde isso que nós estamos aqui nessa noite meditando. Deus te chamou para influenciar. Deus me chamou para influenciar. Não é. Não é. Tem que emanar, irmão, de você uma unção. Tem que emanar porque você está perto do castiçal. O castiçal, ele emana luz, né? Só que ele tem que estar abastecido. É uma figura aqui para a gente entender que o castiçal por si mesmo, se ele não tiver o azeite lá, né, nos seus tubos,
nós temos que ter azeite na nossa lamparina. Sem azeite nós não temos condições de manifestar Deus através da nossa vida. E nesse texto aqui, irmãos, aqui algumas perguntas que Zacarias ele começa a fazer, e ele começa a questionar: o que é isso, né? Por que disso, por que daquilo? E porque se nós orássemos como temos que orar, né? Aproveitar todo momento, igreja, casa, Deus se levantou pela madrugada, ore, porque tem muita coisa que Deus quer te revelar, tem muita coisa que Deus quer ouvir da sua boca. Deus, mas por quê? Né? Não estou entendendo o que está acontecendo. Este homem chamado Zacarias, ele nas suas visões, ele não teve uma compreensão nítida, mas tinha alguém lá que queria revelar para ele. Deus enviou seu anjo lá para fazer com que aquilo que estava revelando fosse notório no ministério de Zacarias. Irmão, quando Deus ele quer fazer, Deus ele não deixa nada, né, incompleto. Deus ele não deixa nada, né, oculto. Não, Deus revelou, mas eu não sei. Não, Deus ele vai te mostrar com clareza aquilo que quer fazer através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas eu não vou me deter, irmãos, nesse texto, porque falta aí uns 20 minutos. Mas aí eu quero mostrar, né, dentro desse texto aqui, que as impossibilidades nossas são nossas, não são de Deus, né? Às vezes nós criamos as impossibilidades, nós fazemos isso, porque às vezes nós somos exercitados para isso, porque nós não temos, né, e às vezes nós exercitamos a capacidade de enxergar o que Deus ele pode fazer através da minha vida, através de uma palavra. Deus quer usar a palavra que sai da sua boca. É por isso que exercite, porque dela tem que sair unção, tem que sair graça, tem que sair poder, né? Quem está do seu lado tem que ser influenciado, e é isso que Deus ele mostra aqui para Zacarias. Versículo 7: quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Tornar-se-á uma campina, porque ele estará a pedra do lar, com aclamações, graça e graça a ela. Deus aqui estava, né, criando um estímulo para a construção do templo, porque quando chegaram do exílio, quando vieram do exílio, voltaram quebrados, aí aquele mau costume, e isso é um perigo. Às vezes nós vivemos uma vida de mau costume, a vida de qualquer jeito, achando que Deus recebe de qualquer jeito. Deus não recebe de qualquer jeito. Fica aqui uma discordância minha. Deus só recebe quando está dentro do centro da sua vontade. Ah, mas Deus tolera. Será que Deus tolera? É graça, irmão. A graça, ela tem que nos fazer servir a Deus melhor. A graça é de Deus. A graça é favor merecido. Nós não merecemos, mas aí Deus está investindo graça. Mas quando ela não é absorvida com responsabilidade, nós somos relaxados. Isso aqui é para nós, irmão. Ah, tinha que não. Quem está lá fora não. É para nós nessa noite essa palavra. Glória ao nome do Senhor. É para nós, é para a nossa vida, é para o nosso ministério, é para você que está aqui, é para nós essa palavra. Não é para ninguém. Então aqui Deus está usando, né, o Zacarias, o profeta, para dizer, né, que Zorobabel ele vai trazer um peso muito grande através do seu ministério. E Deus, ele não olha para nós com diferença. Ele está olhando da mesma forma. Sabe por quê? Porque Deus investiu o que tinha. Deus investiu graça. Enviou seu filho, seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aí é coisa que nós conhecemos. Mas o que nós precisamos exercitar é que nós precisamos começar a se influenciar, começar a se deixar envolver. Porque quanto mais nós se envolvemos, mais o óleo da unção vai descer sobre a nossa vida, vai descer sobre o nosso candeeiro, vai nos fazer acesos em nome do Senhor Jesus. E aqui Deus estava, né, com aquela força toda na vida do profeta Zacarias, porque Zorobabel, ele era um homem que, como governador, ele precisava estimular. Então o líder precisa estimular. Você que entrou, você tem uma liderança. Você pode influenciar o seu meio. Primeiro, influencia a sua própria vida. Nós temos que influenciar a nossa vida. Quem não ora precisa começar a orar, precisa se motivar, porque Zorobabel, ele criou, era um homem que tinha estrutura, e Deus estava usando ele. Deus ia usar ele poderosamente
na construção do templo. Mas o grande problema da Bíblia, às vezes nós lemos a Bíblia e nós não vemos, né, os contras. Qual que eram os contras aqui? Os contras é que eles voltaram todos arrebentados, voltaram lá do cativeiro, e eles voltaram para o mau costume, todos para o mau costume, porque eles estavam lá em Babilônia, mas de qualquer maneira. Então, e aí Deus aqui chama, né, o povo que estava vivendo o peso do cativeiro, tinham voltado do cativeiro. E o grande perigo, irmãos, de voltar, né, depois de um momento de tristeza, é não dar atenção devida àquilo que Deus ele quer da nossa vida. O que Deus quer? Ele quer que a nossa vida não seja entregue às banalidades. Aí Deus usa para falar para o profeta Jeremias, no capítulo 49, uma coisa. Deus fala para o profeta Jeremias: maldito é aquele que faz a obra de Deus fraudulosamente. Com fraude. É fraude, ele está dizendo: estou fazendo, mas Deus sabe que é fraude. Tem alguma coisa ali que foi burlada, né? Como se faz assinatura lá para enganar uma pessoa, né? O estelionatário. Então, o estelionatário, né, espiritual é perigoso. Nós temos que manifestar, porque, aliás, Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida, Ele sabe quem é você. Então não dá para enganar as pessoas aí, entre aspas, né? Mas Deus engana, não dá para enganar Deus. Não tente enganar Deus, porque, aliás, quando nós chegamos com essa mentalidade, aí nós já estamos debaixo de uma sentença, nós já estamos se enganando a nós mesmos. Então aqui, irmãos, quando Zacarias ele mostra que o povo, quando chegou, aí nós vamos ver quem era contemporâneo de Zacarias: Ageu, Neemias, que fala da reconstrução. Mas aqui ele mostra um povo que estava desanimado. Ele estava desanimado. Eles estavam vendo, aí nós vamos ver lá em Ageu. Eles olham, né, a planta de construção do templo que estava sendo construída, mas era bem menor, era pequena. Aí o povo caiu em pranto, em choro, né? Aí essa profecia que Zacarias ele vem trazendo, ele vem dizendo assim: ó, Deus vai usar Zorobabel, né? Aqueles ainda que não estão enxergando, eles vão começar a se alegrar, porque Deus vai usar esse homem poderosamente. Ele vai ver, essas pessoas vão ver o prumo na mão de Zorobabel, né? Ele não é um homem só de discurso. Aí nós voltamos a falar: Zorobabel não era um homem só de discurso. Nós não podemos ser de discurso. Amanhã eu vou fazer, depois eu vou fazer, vou me tornar melhor. Deus não quer discurso, Deus quer prática. É por isso que aqui Deus começa a usar, né, Zacarias e dizer: ó, vocês vão ver Zorobabel. Ele é um homem que não é um homem de demagogia. Ele não fica falando que vai fazer e não faz. Vocês vão se alegrar vendo o prumo na mão de Zorobabel. E era prumo mesmo de construção que nós estamos falando aqui. Ele ia iniciar uma grande reforma, e é isso que Deus estava contando que acontecesse. É o que Deus conta com a sua vida, conta com a minha vida. Que nós estamos esperando um grande avivamento no Brasil, mas o avivamento vai começar através da minha vida, da sua vida. O despertamento vai começar individual, através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, todo o dissabor aqui dos que voltam é que eles olham e não é da forma que esperavam. Às vezes o que enrosca a nossa vida, sabe o que é? É achar que Deus tem que estar debaixo dos nossos móveis. Deus tem que achar: não, tá bom, eu vou fazer do jeito que você quer. Nada, Deus não faz isso. Deus não faz, pode esquecer. Deus ele não faz. Deus ele faz o que quer, Ele é soberano, irmão. É que nós criamos pensamentos alheios ao Espírito Santo, porque esse Espírito Santo ele vem do domínio, ele vem, né, dentro daquela condição de domínio espiritual. Nós vamos começar a entender a mente de Deus, porque quem conhece a mente de Deus? O apóstolo Paulo ele disse uma coisa extraordinária. Ele disse que só o seu Espírito ele prescruta, ele entra nas profundezas de Deus para saber o que Deus tem para a nossa vida. Então o Espírito de Deus ele vai lá nas profundezas de Deus, e aí ele prescruta, ele faz um exame, ele entra
de não entender Deus, se eu não estou entendendo, eu preciso buscar. E coisas pequenas que nós precisamos estar, irmãos, vigilante, é porque as coisas de Deus começam pequenas. Jesus, ele dá um exemplo quando ele fala da semente, né, da mostarda, né? Ele fala que é uma pequena semente, mas quando você lança ela e ela cresce, ela se torna tão grande que as aves do céu, elas vêm se alinhar dentro daquela árvore. Ele fala de grandeza, mas isso depois que ela cresce. Então essa é a nossa realidade, né? Deixa, irmão, o processo que Deus está executando acontecer, né? Porque você não vai lançar semente num dia, lá no outro vai ter aquela árvore. Não, é o processo, é os cuidados de Deus, né? Vai tirar as ervas daninhas que vão tentar sufocar, e é isso que Deus quer fazer. Mas começa pequeno, tudo começa pequeno, né? Jesus, ele disse que depois ele vem, né, aquela realidade, né? Aí você vê que através da sua vida, através do processo, aí você começa a manifestar cuidados. Aquela árvore cresce e ela já se torna, irmãos, uma condição para os cuidados de aves do céu. Elas vão lá e vão semear, elas vão ter lá seus filhotes e vão procriar, e vai ser uma bênção de Deus. É isso que Jesus está falando. Comece pequeno, comece, né, aderindo o que Deus está fazendo, porque tem muita coisa na nossa vida que tem que começar dentro dessa resolução. Deus, ele começa pequeno, aí vai trabalhando, ele vai tirando. É que nem o vaso. O vaso, ele tem que ser trabalhado. Pega-se um pouco de barro, se joga na roda e vai trabalhando, e vai trabalhando. E a gente não é assim não, irmão, não é na velocidade, está pronto o vaso, não é, né? Porque eu tive fazendo assim, uma pesquisa, não é tão rápido, é devagar. Aquelas rodas não rodam lá a 30 por hora, não, é bem devagar. E tem hora que o goleiro, ele tem que dar uma parada, porque ele encontra uma pedrinha e ele tem a mão sensível. O goleiro tem a mão sensível. Quando passa uma pedrinha aqui e ele sabe que isso vai danificar o barro, o que ele faz? Ele vai lá e pega lá a sua pinça lá e puxa aquela pedrinha e vai de novo. Aí ele precisa consertar onde foi furado ali e vai trabalhando. E é assim que é feito o trabalhar de Deus na nossa vida. Tem hora que Deus, que nós que somos o vaso, aí Deus está rodando lá o vaso, está rodando. Aí, tem alguma coisa que vai te atrapalhar, meu filho. Aí Deus para e tira aquela pedrinha e vai tirando, né, aquela sujeira ali que pode causar no futuro uma ruptura. Porque aí quando Deus te levar para o forno, não pode ter ruptura, porque senão, né, vai ser algo que não vai ser criado. Você foi criado para acumular. Nós estamos falando de azeite, para receber azeite. E se o vaso estiver rachado, aí Deus manda azeite. O que é isso? Eu recebi de Deus hoje poder, mas aí amanhã está sem poder. O que é isso? Vaso rachado. Deus, ele manda o azeite, mas como está rachado, o azeite vai embora. E Deus, ele não quer isso. É por isso que nós temos que estar não só cheio, nós temos que estar o quê? Transbordando. O vaso que não está rachado, Deus, ele vai mandando azeite. E Deus não manda assim de uma vez, está cheio. Deus vai mandando-se azeite, irmão. Você vai buscando e Deus vai mandando azeite. Daqui a pouco o seu vaso, ele enche de tal maneira que vai transbordar. É isso que Deus, ele quer fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Mas comece pequeno. Começar pequeno é vergonhoso, não é humilhante, né? Tem pessoas que precisam entender. É como Deus usou Elias para um grande milagre. E olha que Elias já tinha visto coisas grandes, mas aí Deus, ele faz ali, né, Elias passar um processo. Ele diz, vai lá e diz para cá que vai vir uma grande chuva. Aliás, para vir uma grande chuva tem que ter aquelas nuvens, né? Aquelas nuvens de cúmulos limpos, né? Aquelas que vêm como tempestade. Porque ele disse assim, olha, vai embora porque a chuva vai te pegar. Mas o que ele fez? Ele foi lá orar. E ele sobe lá no monte e começa a orar. E ora. E aí Eliseu, vai lá e vê se está acontecendo alguma coisa. Aí, não está acontecendo nada, não. Vai lá de novo lá, vê se está acontecendo nada. E ele volta a orar. Está acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo nada. E aí ele vai orar de novo. Ele diz,
Vai lá, Eliseu, o que está acontecendo lá? Se é o que o Senhor está falando, que vai vir uma grande chuva, nem considera. Que tem uma nuvem tão pequena lá que é do tamanho de uma mão. Irmão, as coisas de Deus começam assim. Aí daqui a pouco, quando você acredita, elas começam a se tornar grandes. Elas começam a dominar, a nortear a sua vida. E Deus é glorificado quando você crê. A palavra de Deus, ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Deus está te falando, vai chover. Não interessa se a nuvem é pequena. Foi Deus que falou, foi Deus que disse. E o que nós precisamos é exercitar a nossa fé para que aquilo que Deus está falando seja uma realidade na nossa vida. Então, irmãos, às vezes, na maioria das vezes, o que Deus está falando é o que precisa ser acreditado. Deus disse para o povo lá que as coisas iam ser grandes, mas não iam ser da forma que estavam querendo, ia ser como Deus estava determinando. O tempo ia ser menor, mas a importância, é claro que tinha uma importância da construção física, mas Deus estava dizendo ali que o que ia trazer o diferencial era a sua presença ali naquele tempo. Porque não adianta o templo ser pomposo, grande, A gente estava fazendo lá uma automação lá na igreja, numa igreja contratada por outro contratado. A gente foi lá montar um robozinho lá. E aí sabe o que aconteceu, Deus? O Calvão estava lá. A igreja é muito bonita. E eles criaram um cenário lá naquelas igrejas, dessas igrejas católicas, para sensibilizar. É muito bonita. Pastor, está claro que é bonito. É bonita a igreja. É muito bonita. E as pessoas entram ali, vai para lá e vem para cá, ficam lá, umas olham para lá, e não tem ninguém, eles vão lá para entrar, porque acho que é um ponto central, um lugar bem central da praça, e eles passam lá. É muita gente entrando, é muita gente saindo, mas é feito para comover. Então, o que nós notamos é que as pessoas que imaginam que a força, a realidade de Deus está nesses templos suntuosos, grandes. Não, está na sua vida, está em como você crê, está em como está a sua vida. É isso que Deus ele quer, irmãos. É isso que Deus falou através do profeta Zacarias. Não despreze o dia dos pequenos começos. Vai começar com aquele desejo de orar um pouco mais, vai começar com aquele desejo de consagrar. Não, hoje antes de sair aqui, eu vou fazer uma oração mais demorada, ou eu vou estar aqui, e vou orar um pouco mais, e Deus vai sendo glorificado. E quando você pensar que não, esse desejo, ele vai acender a sua alma, e Deus, ele vai ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Então é isso, o candelabro por si mesmo, sem azeite, não tem função. Foi isso que o profeta está falando aqui. Precisa ter azeite, precisa estar cheio. Para ele ter função, precisa estar cheio. É por isso que Jesus ele falou dos 7 castiçais de ouro, que representam as 7 igrejas. A igreja pode até ser bonita, mas se não tiver azeite para estar acesa, ela não tem função. Jesus ele falou assim: olha, muda as atitudes, porque senão eu vou mover o seu castiçal do seu lugar de destaque. A igreja ainda tem lugar de destaque. É isso que Deus ele quer. Você tem lugar de destaque. Não se deixa apagar, não deixa a luz que está acesa na sua vida, através da unção, através da graça, apagar. Porque quanto mais você crê, mais essa luz vai acender, mais o Espírito de Deus ele vai poder usar a sua vida para clarear, para dirigir a vida de algumas pessoas que acreditam que Deus está sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, não se deixe se abater. Comece pequeno, porque Deus ele quer fazer coisas grandes, coisas grandes e firmes, que nós não sabemos ainda, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Quarta-feira, sexta-feira, no grande culto, quem vai estar pregando? A irmã missionária está aqui ministrando uma palavra do céu, amém? Irmãos,
Dia de sexta-feira está uma bênção. Então, convite mais um, porque Deus está fazendo coisas grandes e firmes, amém? Segunda-feira, eu até falei com a irmã Elma aqui, que segunda-feira parece que pegou um prazer aqui. Eu vi que se não tivesse pregação, ia acontecer alguma coisa grande aqui através da oração. É que a gente, como a gente entrou nesse acordo, tem uma palavra, mas se entrasse oração lá dentro, Deus ia fazer coisa grande aqui nesse lugar. Glória a Deus. Está uma bênção segunda-feira. Está um dos cultos, né, mais promissores da igreja, culto de oração. Vamos ficar de pé e vamos terminar. Deus abençoe o seu dia, né, que começa. Que Deus guarde a sua vida em nome do Senhor Jesus. Aí o irmão José está convidado, querendo voltar, é bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem mais algum aviso? Irmãos, e aí nós estamos falando também de uma construção. Se a gente conseguir bater a laje lá, né, que o segundo plano seria a igreja. Então nós vamos trabalhar nisso. Você ora para Deus dar uma, né, aquela alavancar, né? Olha, é uma construção que não é, ela é prática, 2 paredes, laje, divisória do traiol, né? E vai ser muito grande assim o salão. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, porque nós não temos, mas Deus tem. Deus, Ele tem. E se Deus tem, de quem que é isso aí? De quem que é? Você é o quê? É filho? Então é seu, é nosso, em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Oh Deus bendito e soberano, Deus grande, ó Deus, tudo está nas tuas mãos, Senhor da glória. Ó Deus, nessa noite, ó Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa palavra. Ó Deus amado, toma os teus filhos, Senhor, por meio dessa palavra, para não desprezar os dias dos pequenos começos. Ó Deus, que o Senhor quer realizar, Senhor, aquilo que tem prometido. Ó Deus amado, vai nos dando graça, ó Deus, para caminhar no deserto dessa vida. Afasta a murmuração, ó Deus, afasta a maledicência, ó Deus, guarda a nossa vida do tropeço, mas nos ajuda a continuar caminhando, Senhor, na nossa jornada. Abençoa os teus filhos, ó Deus, abençoa a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas sempre. Vamos dizer amém.